Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, ontem o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segunda votação a PEC dos precatórios, a proposta que abre espaço de 106 bilhões no orçamento de 2022 e que deve bancar aí o Auxílio Brasil de R$ 400. Silvestre, nós sabemos, obviamente, da necessidade das pessoas em situação de vulnerabilidade serem auxiliadas, mas o que não era necessário era desmontar um programa como o Bolsa Família, né, um programa muito bem sucedido que poderia ser ampliado e mais fortalecido, e também não era preciso, se houvesse um planejamento lá atrás, dar um calote nas pessoas que já adquiriram o direito de receber do Estado. Como é que você viu a aprovação dessa PEC, Silvestre? Então, Glauco, veja, essa PEC, na verdade, ela começa a tramitar lá em agosto, né? Teve toda aquela discussão em torno dessa PEC dos precatórios, ou seja, muitos denominando a PEC do calote, né? E, enfim, o Congresso acabou aprovando aí por, acho que mais de 330 votos, né? A favor e 141 contra. A questão é o seguinte: todos nós, enfim, defendemos, né, e que o Bolsa Família pudesse ser, digamos, turbinado, aumentado o valor para as pessoas que recebem e principalmente, né, Glauco, atender aquelas cerca de 2,5 milhões de famílias que estão na fila do programa, né? Mas o que é que o governo optou, né? Como sempre nesse governo, na base digamos assim, do improviso, mudou o nome do programa, tá certo? Descaracterizando o programa Bolsa Família, que tem aí cerca já de 18 anos, testado, aprovado, reconhecido internacionalmente, ganhador de prêmios, enfim, como um grande programa de transferência de renda e de redução da pobreza, redução da miséria, mas o governo Bolsonaro acabou optando para usar os precatórios para fazer isso e descaracterizando esse programa. E, portanto, é um programa que tem, digamos assim, um cunho, né, eleitoral, né, simplesmente para, digamos assim, para tirar, né, a marca do Bolsa Família, que era uma marca do governo, dos governos do PT, principalmente do governo Lula e Dilma, né, mas acabou optando por isso. E isso vai fazer com que, quer dizer, abriu espaço no orçamento, furou o teste de gasto, que prova que precisaria mexer exatamente no teste de gasto, mas acontece o seguinte: as pessoas, seja as pessoas físicas ou jurídicas, as empresas, não receberão as suas dívidas, né, os seus precatórios, né, previstos aí para 2022, porque a PEC altera isso, né, e joga para ser pago aí a partir acho que a partir de 2027, né? 36 o Congresso mudou, né, antecipou para 2027. Então, esse é um problema, né? Que as pessoas nós não sabemos precisar quanto, mas certamente, né, Glauco, tem muita gente, inclusive pessoa física, né, que dependeriam, digamos, desses recursos dos precatórios que a União deveria pagar. E nesse aspecto, né, tem muitas pessoas, por exemplo, que ingressaram contra a Previdência Social por conta de um cálculo no recebimento do benefício. São idosos, aposentados que entraram com ações que tramitaram durante muito tempo e agora são reconhecidas pela Justiça, mas que não vão ser pagas nesse momento, né? Além de diversas outras injustiças relacionadas justamente à questão do Estado e do cidadão. Isso também é algo grave, né, Silvestre, que praticamente não foi abordado durante a discussão dessa PEC? Sim, então, esse é um bom exemplo, né, de pessoas que vão ser prejudicadas, né,
pelo adiamento do pagamento dos precatórios, né? Você tinha há, inclusive, avaliações aí de instituições, digamos assim, não governamentais, né? Que essa aprovação da PEC do precatório coloca, digamos, uma espécie de esqueleto, né? Fiscal, digamos assim, para os futuros governos, né? E que isso implicaria em bilhões, sei lá, a estimativa aí varia, acho que de 120 bilhões a 600 bilhões ou algo parecido. Quer dizer, e não teria necessidade, né, Glauco? Se, por exemplo, e aí tem várias estimativas e cálculos mostrando isso, se o governo utilizasse parte dos recursos destinados às chamadas emendas de relator, ou seja, aquele orçamento secreto, que me parece que está próximo aí de 17 bilhões, quer dizer, se você utilizasse parte desse recurso, aproximadamente a metade desse valor, já seria suficiente para turbinar, né, para aumentar o valor do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Por exemplo, o orçamento do Bolsa Família de 2021 foi cerca de 34 bilhões. Se você pega aí, por exemplo, metade do valor das emendas parlamentares, das emendas de relator, você acrescentaria aí a esse valor algo como 8 bilhões de reais ou coisa parecida, o que seria suficiente para incorporar, para atender cerca de 2,5 milhões de famílias que estão fora do programa, que estão na fila. E quando você fala desse esqueleto fiscal, Silvestre, algumas simulações sobre os impactos dessa proposta indicam que a conta a ser paga ali, a partir de 2027, pode variar de 121,3 bilhões a 687,5 bilhões, dependendo do cenário que for considerado. Então, o governo, né, cuja equipe econômica fala bastante de austeridade fiscal, de controle das contas públicas, mas que por essa proposta vai deixar aí uma dívida enorme, provavelmente para o governo que assume ali, que estiver, né, de plantão em 2027, isso pode acabar comprometendo as contas do governo, compromete inclusive a própria questão da estabilidade institucional, Silvestre, porque é uma conta muito grande a ser paga por alguém que vai assumir no futuro? Com certeza, né? Você deixa como se fosse uma bomba, né? Que vai explodir, digamos, no colo do futuro governo. Então, a tão decantada, digamos, austeridade fiscal que esse governo tanto fala, né? Não é o que se vê, por exemplo, com essa aprovação aí da PEC dos precatórios e com o adiamento do pagamento, né? Desses precatórios. Então, isso cria, de fato, vai criar um problema fiscal para o governo que vier assumir a partir de 2023. E também, né, Glauco, temos que lembrar que o Auxílio Brasil, tá certo? É um programa que está datado para 2022, muito embora a PEC dos precatórios me parece que abriu espaço para torná-lo permanente. Mas o que ocorre é o seguinte, não tinha necessidade de fazer, poderia, se fosse um governo que tivesse planejamento, um governo sério, que de fato tivesse preocupado em amenizar os graves problemas sociais da miséria e da pobreza, aliás, diga-se de passagem, problemas esses que aumentaram muito nesse governo. Se tivesse planejamento, poderia fazer a coisa de forma mais organizada, planejada, tá certo? Atender essas famílias que estão fora do programa, enfim, teria recursos para fazer isso. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.